O que acontece quando o homem mais rico de Roma tenta conquistar um dos impérios mais poderosos do Oriente? Nenhum homem em Roma era mais rico ou mais influente do que Marco Licínio Crasso. Apesar de sua impressionante vitória sobre os escravos liderados por Spartacus, Marco Crasso permaneceu insatisfeito. Ele invejava as muitas vitórias de seus rivais Júlio César e Pompeu e ansiava por conquistas ainda maiores. Além da riqueza, ele também queria ser o maior general de Roma. Como governador das províncias romanas na Síria, Crasso era excessivamente ambicioso e sofreu uma das derrotas mais humilhantes da história romana perto da cidade de Carras, na atual Turquia. Quando Crasso decidiu invadir o Império Parta, ele tinha 62 anos, mais velho que Júlio César e Pompeu, mas sua idade não diminuiu seu desejo ambicioso de ser o maior em Roma. A ganância de Crasso é frequentemente vista pelas fontes antigas, especialmente por seu biógrafo Plutarco, como sua principal falha de caráter e a motivação para a guerra. Acredita-se que o objetivo de Crasso nesta guerra era enriquecer o tesouro do Estado e ganhar glória, pois ele já era um homem rico. Plutarco menciona que César, da Gália, escreveu uma carta a Marco Crasso apoiando o plano de invadir o Império Parta e via a campanha militar de Crasso como complementar, e não rival. Podemos acreditar nisso, pois, antes de sua morte, César tinha planos de terminar o que Crasso havia começado. Outro fator na decisão de Crasso de invadir o Império Parta foi a expectativa de que seria uma campanha fácil. As legiões romanas tinham derrotado facilmente exércitos numericamente superiores de outras potências orientais até aquele momento, e Crasso esperava que a Pártia fosse um alvo fácil também. No entanto, alguns romanos proeminentes se opuseram a esta guerra. Cícero, ele próprio, chamou-a de guerra nulla causa ou guerra sem justificativa, argumentando que a Pártia tinha um tratado com Roma. Um tribuno chamado Aio Capito opôs-se veementemente e até realizou um ritual público de maldição enquanto Crasso se preparava para partir. Este ritual não era nada além de uma maldição. Apesar dos protestos e sinais ominosos, Marco Crasso deixou Roma em 14 de novembro de 55 a.C. Seu filho, Públio Crasso, juntou-se a ele no inverno na Síria, trazendo cavaleiros gauleses que permaneceram leais ao jovem líder até sua morte. Durante os preparativos para a invasão, Crasso imediatamente começou a usar sua imensa riqueza para formar um exército. De acordo com Plutarco, ele reuniu uma força de 7 legiões, consistindo de cerca de 28.000 a 35.000 soldados de infantaria fortemente armados, 4.000 de infantaria leve e 4.000 cavaleiros. Crasso estava nos assentamentos helenísticos na Síria quando o rei Artavaz II da Armênia aconselhou a seguir a rota pela Armênia para evitar o deserto e até ofereceu mais de 10.000 cavaleiros e 30.000 soldados de infantaria. Mas Crasso rejeitou a oferta e escolheu a rota mais curta e direta através do deserto. No verão de 53 a.C., Crasso cruzou o Eufrates e entrou nos territórios do Império Parta. O rei Parta enviou embaixadores que ofereceram paz se os romanos se retirassem, mas Crasso riu e disse que os conquistaria. Os embaixadores riram e disseram que isso nunca aconteceria. Sob o calor escaldante e a paisagem seca, as legiões avançaram no deserto, e Crasso sabia que logo encontraria o exército inimigo. O exército parta era liderado pelo general Surena, que tinha 10.000 cavaleiros e centenas de camelôs carregando flechas adicionais. Enquanto isso, as legiões de Crasso estavam exaustas, sedentas e quase sem suprimentos, marchando sob o sol escaldante do deserto. No entanto, Crasso ainda estava confiante de que logo encontraria uma vanguarda. Perto da cidade de Carras, Crasso soube da proximidade do exército inimigo. Surpreendentemente, ele organizou suas tropas em uma formação defensiva, formando um grande quadrado para repelir ataques de qualquer direção. Ele arriscou tudo para se tornar um herói na batalha e adquirir as riquezas do Oriente, mas sua ganância o cegou para a realidade, e ele subestimou a inteligência do inimigo. Quando os partas apareceram, cerca de 1.000 cavaleiros blindados atacaram o quadrado romano, mas foram repelidos pelos bem treinados romanos. Surena então ordenou a retirada dos cavaleiros. A infantaria leve romana tentou atacar, mas foi repelida pelos habilidosos cavaleiros partas e suas flechas. Milhares de arqueiros cercaram o quadrado romano e começaram a disparar flechas, causando muitas baixas romanas. Crasso acreditava que as flechas logo acabariam, mas Surena estava preparado para colocar os romanos em uma situação desesperadora. Crasso não havia lutado uma guerra nos últimos 20 anos. Ele estava velho e desatualizado. Ele enviou seu filho com a cavalaria para perseguir os arqueiros e impedir o cerco. À medida que Públio avançava, os partas recuaram como se estivessem se retirando. Crasso e seu filho pensaram que haviam vencido, mas os partas pararam e atacaram com sua cavalaria catafractária.
Públio e seus homens tentaram fugir, mas foram atingidos por flechas. O filho de Crasso foi ferido e levado para uma colina, onde pediu ao seu escudeiro que o matasse para evitar a captura. Os partas mataram todos e colocaram suas cabeças em lanças. Eles retornaram com a cabeça de Públio, desmoralizando os romanos. Crasso tentou manter a dignidade, mas os partas atacaram novamente a uma distância segura com flechas. As legiões resistiram bravamente, mas sabiam que não venceriam a batalha. A noite caiu, salvando os romanos por enquanto. Crasso, desanimado, decidiu se mover para uma posição mais segura e recuou para a cidade de Carras, deixando 4.000 feridos para trás, que foram mortos pelos partas. A cidade era pequena, sem água e comida suficientes. À medida que a noite caía, eles tentaram fugir novamente, mas foram interceptados pelos partas. Embora exaustos, resistiram bravamente. Surena interrompeu o ataque e convidou Crasso para negociações sobre um armistício, oferecendo segurança para a retirada dos romanos. Plutarco relata que a oferta de Surena era uma armadilha para capturar Crasso e seus comandantes, deixando as legiões sem liderança. Desconfiado, Crasso tentou adiar as negociações, mas foi forçado por seus homens desesperados a concordar. Durante as negociações, houve uma briga, e Crasso foi capturado. Sem liderança, os soldados restantes se renderam. Marco Crasso teve um fim terrível. Os partas derramaram ouro derretido em sua boca como uma zombaria. A Batalha de Carras foi uma das maiores derrotas de Roma, onde uma pequena força parta quase aniquilou um exército romano inteiro, aumentando a humilhação. Crasso ignorou estratégias que poderiam levá-lo à vitória, cegado pela ganância. Seu nome se tornou sinônimo de erros grosseiros. Crasso era rico e podia comprar qualquer coisa, mas nas areias do deserto, encontrou falta de suprimentos, inimigos implacáveis e a falta de amigos leais. Raramente o orgulho romano foi tão severamente esmagado como na catastrófica Batalha de Carras. A notícia da derrota e morte de Crasso se espalhou rapidamente por Roma, causando choque e consternação. A Batalha de Carras não apenas revelou a vulnerabilidade das legiões romanas, mas também marcou uma virada importante nas relações entre Roma e o Oriente. A derrota demonstrou que o Império Parta não era um adversário fácil e que subestimar seus recursos e habilidades poderia ter consequências desastrosas. Em Roma, a perda de Crasso teve implicações políticas profundas. Ele era um membro do primeiro triunvirato, junto com Júlio César e Pompeu, e sua morte desestabilizou essa aliança frágil. Com Crasso fora do caminho, as tensões entre César e Pompeu aumentaram, eventualmente levando à guerra civil que culminaria na ascensão de César como ditador. A memória de Crasso e sua trágica campanha oriental serviram como uma lição duradoura para os futuros generais e políticos romanos. Sua falha em respeitar os conselhos estratégicos e sua ambição desmedida se tornaram exemplos de como a imprudência e a arrogância poderiam destruir até mesmo os mais poderosos. A figura de Crasso foi frequentemente citada em discursos e escritos romanos como um aviso contra a ganância e a falta de prudência. Além das consequências imediatas em Roma, a Batalha de Carras teve efeitos duradouros nas campanhas militares romanas no Oriente. Os sucessores de Crasso foram mais cautelosos em suas empreitadas contra os partas, reconhecendo a necessidade de melhor preparação e entendimento do terreno e das táticas inimigas. Esta derrota ajudou a moldar a abordagem militar romana, enfatizando a importância da logística, do reconhecimento do terreno e da valorização do conselho de aliados locais. Por fim, a derrota de Crasso em Carras é lembrada como uma das mais significativas lições de humildade na história militar romana. Ela exemplifica como a ganância e a subestimação do inimigo podem levar a consequências catastróficas. A tragédia de Crasso se tornou um conto de advertência, ensinando que a verdadeira grandeza não está apenas na riqueza ou no poder, mas na sabedoria e na capacidade de reconhecer os próprios limites e os do inimigo. Mesmo com a derrota, o legado de Crasso persistiu na história de Roma. Ele é lembrado como um dos homens mais ricos e ambiciosos de sua época, cuja busca implacável por glória e poder culminou em uma das maiores catástrofes militares da República Romana. A história de Marco Licínio Crasso é uma narrativa de grandeza e falibilidade humana, oferecendo lições eternas sobre a natureza da ambição, do poder e da guerra. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes e lições de história. Até a próxima!